Muito bem, nesse vídeo vou apresentar o novo painel de propriedades, o painel Properties, utilizado para controlar as propriedades das camadas de ajuste, máscaras e camadas 3D. Vamos começar com as camadas de ajuste. Até o Photoshop CS5, o painel Adjustments era utilizado para criar e controlar as camadas de ajuste, mas aqui no CS6 ele é utilizado apenas para criar a camada de ajuste e os controles aparecem no painel Properties. Por exemplo, digamos que eu queira transformar essa imagem para preto e branco ou então para um tom monocromático para dar aquele efeito de foto antiga. Aqui no painel Adjustments, eu vou criar uma camada de ajuste do tipo Black and White e os controles aparecem no painel de propriedades. E aqui eu vou ativar a opção Tint para criar um efeito monocromático e para essa cor eu vou modificar o matiz para 30 graus com 25% de saturação e confirmar. Muito bem, agora digamos que eu queira criar um novo ajuste para escurecer apenas o fundo. Eu vou fechar aqui o painel Properties e eu já tenho uma seleção criada num canal alfa. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse, escolher Load Selection. Eu tenho aqui o meu canal com a minha seleção que eu chamei de fundo, vou confirmar. E com a seleção carregada, eu vou novamente no painel de ajustes, criar uma camada de ajuste do tipo Levels. E como havia uma seleção ativada, foi criada automaticamente uma máscara para que o ajuste atue apenas na área selecionada. E aqui eu vou escurecer um pouco a imagem para fazer a estátua sobressair. Um detalhe importante desse painel é que, dependendo do tipo de ajuste, alguns controles podem ficar escondidos. E aí você tem que usar a barra de rolagem ou então aumentar o tamanho do painel para ver todos os controles. Agora vamos dar uma olhada nas máscaras. Eu vou fechar o painel Properties e aqui no painel Layers eu vou dar um clique duplo na miniatura da máscara. E os controles da máscara aparecem no painel Properties. Mais uma vez, lembrando que alguns controles podem ficar escondidos e aí você tem que aumentar um pouco o tamanho do painel. Agora aqui em cima, você pode alternar rapidamente entre os controles do ajuste e os controles da máscara. E aqui um detalhe importante é que quando a máscara não está selecionada, os controles não aparecem aqui. Repare, eu vou fechar o painel, vou dar um clique duplo no ajuste aqui no painel Layers. Aparecem os controles do ajuste, mas quando eu passo para os controles da máscara, eu recebo essa mensagem de nenhuma máscara selecionada. E nesse caso, basta clicar uma vez na miniatura da máscara. Repare que quando a máscara está selecionada, aparece essa borda ao redor da máscara. Agora vamos dar uma olhada nas propriedades dos objetos 3D. Eu vou passar para esse documento que eu já tinha aberto aqui ao lado. E aqui eu vou mudar para a ferramenta Mover e vou dar um clique duplo na camada 3D. Abre o painel 3D com todos os itens e componentes dessa camada. E aqui eu vou, por exemplo, selecionar o texto 3D. E no painel Propriedades aparecem vários controles, como, por exemplo, a profundidade de extrusão. E voltando no painel 3D, eu vou selecionar o item de material da face frontal e de volta no painel de propriedades eu tenho controle sobre as propriedades desse item. E aqui eu vou, por exemplo, aplicar uma textura nesse material. Muito bem, esse é o novo painel de propriedades do Photoshop CS6 e no próximo vídeo vamos ver algumas novidades do painel Layers. Fique ligado!